No episódio anterior, o Kim conseguiu o cristal do mar, botou o Teseu pra correr controlando o Space Cobra. Agora vai para outro local conseguir materiais para refinar o cristal. Roupa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Prota pega uma carruagem para o primeiro andar, dizendo que tanto essa quanto a que Teseu estava usando são apenas cópias. Fica se perguntando quantas dessas eles fizeram. A China tá demais. É mentira, mas tudo bem. Mas chegou mais rápido graças a ela. Chega na muralha da torre, à beira do mundo, falando que ninguém conseguiu quebrar essa muralha. Ninguém esperava que um dia fosse quebrar sozinha. Mas agora não é hora de ficar pensando nisso. Lhe disseram que aquilo vai estar aqui em algum lugar. Usa seus olhos de cinza, junto com o fragmento da espada que selou Orochi. Fala que as informações de Odin não estavam erradas. Uma dificuldade que não deveria existir no primeiro andar. A masmorra do Hank Suzano. Na sua vida passada, a masmorra artificial criada por ele só foi descoberta séculos depois. Seria descoberta por duas crianças que eram irmão. Se sente mal por eles, mas dessa vez vai ser ele quem vai ficar com ela. Uma mensagem aparece dizendo que ele achou a masmorra secreta do Suzano. Prota fala que essa coisa é muito alta, mas tem certeza que a relíquia vai estar lá dentro. Mas atrás dele já aparece uma hiena vampírica, mandando ele pagar o pedágio. Prota fala que não vai pagar é nada e sai passando a faca em todas as hienas. Ele fura uma no bucho e pergunta por que elas estão se batendo. A hiena fica dizendo que era figuinha, ele pode passar. O Prota chega na porta dizendo que a taxa da estrela matadora não quer chegar em 100. Seria uma coisa boa, mas seu campo sensorial já conseguiu deixar sua percepção maior que antes. Assim que vai entrando, uma mensagem manda ele chegar no andar 100 da masmorra do Suzano. O Prota fala que, considerando o tamanho, ela não é tão grande, mas parece um labirinto. Nunca encontrou com Suzano pessoalmente, mas já ouviu muitas pessoas falarem mal dele. Além das opiniões negativas, outras coisas que as pessoas concordavam é que ele era forte. Fica se perguntando por que seu inventário abriu sozinho. A espada quebrada do Suzano começa a sair sozinha. E um espírito começa a aparecer dela, perguntando aonde é que ele está. Se pergunta se está na torre que fez. E pergunta se foi o Kim que trouxe a espada dele aqui. Prota fala que sim. Suzano dizendo que ele está falando calmo assim porque não sabe quem ele é de verdade. O Prota pensativo diz que apesar da aparência ridícula, ele está sentindo uma forte intenção assassina. Fala que ele não só era um espadachim forte, mas também um grande necromante. Um assassino sanguinário que virou um Hank. Suzano fica se gabando, dizendo que ele conhece bastante. O Prota fala que ele morreu lutando contra o Yamata no Orochi. Suzano diz que ele está falando de assuntos desnecessários agora. Prota pergunta se deve chamar ele de senhor ou algo assim. Suzano fala que não deixou seu espírito aqui para essas coisas, mas vai apenas corrigir ele de algo. A vida dele não foi uma merda, foi a melhor coisa possível. O Prota pergunta se ele vai mesmo querer se gabar de quantas pessoas ele matou. Fica feliz que ele morreu cedo. Suzano fala que é incrível que um inseto como ele chegou aqui, mas tem coisas que ele não vai conseguir derrotar. Prota fala que já matou uns cachorros que estavam na sua frente. Suzano fala que vai segui-lo enquanto ele estiver com o fragmento da espada. E começa a fazer um monte de pergunta. Se ele é puro sangue, se ele tem companheiro, o tamanho do pau. Isso aí foi o que perguntei, mas tá bom. Continua fazendo várias perguntas sem parar. O Prota diz que ele fala muito. Suzano fica perguntando por que ele não tá respondendo suas perguntas. Prota fala que se ele quiser saber das coisas, ele deveria pelo menos dizer a direção. Odeia as masmorras do tipo labirinto, porque elas são muito longas. Suzano fala que vai ajudar ele. Ele precisa ir pra bem longe e achar um portãozinho que abre a porta. É isso. Prota fala que essa merda é muito complexa. Pode usar aquele seu outro método. Suzano pergunta onde ele conseguiu o fragmento da espada. Prota fala que conseguiu no teste do primeiro andar. Suzano diz que não acredita que isso estava como recompensa de um mero teste. Prota fala que isso só aconteceu porque aquele cara estava lá. Ele mete o golpe de espada na parede para pegar um atalho. Suzano dizendo que não acredita que esse cara derrotou o Orochi. Prota continua caminhando só na manha. Suzano fica dando uma risadinha maligna. Prota pergunta que porra de risada é essa. Suzano dizendo que um garoto com um item estranho conseguiu derrotar o Orochi. Está curioso para ver como é que ele vai passar por aqui. Pergunta por que o Kim está quebrando as paredes. Tem algum motivo para isso? O Prota manda ele parar com as perguntas. Todos os monstros que ele vai matando são fantasmas ou mortos-vivos. Fala que todas essas coisas devem ser pessoas que o Suzano matou. Mesmo que tenha essa aparência agora, no passado ele era um espadachim conhecido, como também um grande necromante. De novo isso? Reunir o espírito das pessoas que matou deve ser moleza pra ele. Fala que escalar essa torre é como subir um corpo morto. A sensação é péssima.
Assim que abre a porta do 10º andar, aparece um zumbi todo magricelo. Prota fala que ele não precisa nem se mexer, usa seu fogo sagrado para queimar o zumbi. Quando o zumbi morre, ele vai chorando. Suzano fala que sim, as pessoas aqui foi ele quem matou. O mais velho aqui deve ter uns 5.000 anos, reuniu os espíritos de todos e eles não podem ser salvos se não for por um grande mestre espiritual. Matando eles pode pelo menos libertá-los, mas na sala 6 a dificuldade vai ser diferente. Pergunto o que o aliado da justiça vai fazer. Vai deixar as outras salas para trás e continuar subindo? O Prota fala que todos estavam certos, ele é um merda, ele já ia desafiar todas as salas. Mesmo que ele não tivesse falado nada, se ele quiser ficar falando, ele vai ficar pra trás. Começa a passar todos os andares matando vários tipos de monstro feio. Os zumbis começam a pedir para ser mortos, dizendo que querem ir embora daqui. O Prota vai absorvendo o ressentimento deles. Fica se perguntando que merda é essa que absorveu. Assim que chega no andar 50, acha o primeiro baú de loot, achando a roupa dos 4 grandes elementos. Uma roupa que tem resistência a todos os tipos de elementos. O Prota fala que vai perder um pouco de defesa física, mas pode usar seu campo sensorial para desviar. Não esperava ganhar um item assim. 42 dias depois que entrou na torre do Suzano, fala que não sabe quando começou a ouvir as vozes sempre que mata alguém. E também tem umas mensagens misteriosas que aparecem. Ouvir as vozes dos mortos é algo que só um necromante consegue. Se pergunta se tem alguma relação com a Kinie. É uma sensação horrível que está irritando a sua mente. Suzano dizendo que a velocidade dele caiu. Essa não é uma masmorra para preguiçosos, mas ele até que não está mal para um jogador novato. Mas essa luva dele parece ser especial. Fica fazendo várias perguntas de novo. Prota pergunta que merda é essa que ele fica perguntando. Suzano fala que eles dois são parecidos, por isso está perguntando por que ele não está usando a luva direito. Pergunta se ele não sabia disso. Prota fala por que ele não diz como usá-la direito então. Suzano diz que não sabe. Prota manda ele parar de dar uma de sabichão se ele não sabe de nada. Fica pensativo dizendo que ainda não usou o inferno, mas se pergunta se tem alguma coisa além disso. É verdade que ele não tem muitas informações sobre a Kinie. Ela tem uma forma diferente e não era próximo de Hades, o dono original dela. Dentre os 3 grandes deuses do Olimpo, ele era o que tinha mais segredos. Suzano fala que ele está mais forte do que quando entrou aqui, mas ainda está longe de ser um rank. E é um milagre que ele tenha chegado tão longe. O Prota manda ele parar de perturbar, já está ficando chato. Assim que chega em outra porta, Suzano fala que essa vai ser difícil. Fala que agora o Kim tá prestando atenção nele, mas não vai dizer mais nada além disso. Prota pergunta se machucou os sentimentos dele. Que peninha! Assim que entra no andar 60, fica procurando, mas não tem nada no lugar. Mas acaba sentindo algo, dizendo que tem algo sim. Na frente dele começa a juntar uma grande quantidade de energia. Prota fala que sentiu uma intenção assassina absurda. Esse cara não deveria ser normal quando estava vivo. Uma mensagem aparece dizendo para ele derrotar o Cavaleiro da Morte, o Rei Arthur. O Rei Arthur lembrando do passado, de quando tinha seu amigo Merlin. A lealdade das pessoas com ele era a coisa mais forte que ele já viu. Prota fala que não esperava que o Arthur estivesse preso aqui, depois de ser morto pelo Suzano. A espada dele ainda está intacta, a grande Excalibur. Durante a sua vida, Arthur não foi um alto rank, mas ouvi dizer que até os ranks tinham medo dele. Arthur já começa a vir pra cima. Prota fala que a espada dele tem um atributo de gelo, usa seu sapato de Hermes para escapar do ataque, e a batalha continua, com o Prota dizendo que normalmente nunca conseguiria derrotar o Rei Arthur, mas Suzano já morreu há muito tempo. A força do Arthur deve estar longe de ser o que foi no passado. Arthur fica parado, apenas olhando. Prota já pergunta por que ele está distraído, já tenta dar um golpe de espada no bucho dele, mas seu ataque é parado por uma barreira de gelo. Arthur já desfaz a barreira tentando dar um ataque. O Prota fala que ele não era chamado de Rei dos Cavaleiros sem motivos. Fala que agora entende porque ele está sozinho nesse andar. Ele é o chefe intermediário. Arthur já começa a fazer umas espadas de gelo e fica disparando vários ataques consecutivos. A temperatura do Kim começa a diminuir muito rápido, ficando com status de queimadura de gelo. Mas sua roupa, que achou por coincidência, tem resistência a todos os elementos. Prota fala que conseguiu desviar dos ataques, mas não conseguiu fugir da aura de gelo. O padrão de ataque dele é bem simples, mas todos os ataques são impecáveis. A temperatura dele começa a cair, mas usa seu fogo como uma fogueira. Fala que os ataques dele são uma boa estratégia, mas agora vai ser diferente. Começa a usar sua gigantificação. Acerta o ataque em cheio, arrancando um braço esquerdo do Arthur fora. Para não deixar o braço esquerdo sozinho, ele arranca o direito também.
já bota fogo na espada e acerta uma cacetada na cabeça do Arthur, dizendo que ele não precisa mais lutar. A Kinye começa a absorver o ressentimento do rei Arthur. Prota fala que seria ótimo se o Merlin pudesse ter visto isso. Escuta uma voz perguntando se ele disse Merlin, dizendo que se puder fazer isso, vai concordar com qualquer coisa, até mesmo se pedir para ser seu servo eternamente. Tudo o que ele queria era ver o seu amigo Merlin de novo. Tem uma coisa que precisa dizer para ele, que o Lancelot traiu a Bretanha. Prota fala que já ouviu esse nome antes. Ele é o mestre da Távola Redonda. É o homem que fez a Távola Redonda uma das maiores guildas. Mesmo assim, esse homem traiu a Bretanha. Prota fala que não é um necromante para realizar esse pedido. Pode ouvi-lo por causa desse item, mas não tem habilidade de revivê-lo. Mas ainda assim, vai ver o que pode fazer. Não acha que estão sem opções ainda. Pensativo diz que já iria encontrar o Merlin, e agora parece que vai ter que eliminar o Lancelot. Então não seria uma má ideia ter o Arthur como aliado. Rei Arthur fala que está em dívidas com ele. Uma missão aparece mandando ele purificar a Grã-Bretanha. Se completar a missão, vai ganhar a obediência absoluta do rei Arthur. Prota fala que pensou que ia ganhar apenas um favor, não tudo isso. Suzano dizendo que a luta acabou de uma forma anticlimática. Ele era um dos seus mortos-vivos mais úteis. Prota pergunta se foi coincidência que ele matou o rei Arthur. Alguma coisa tá estranha. Suzano fala que vai pensar em responder essa pergunta. Se ele chegar no topo, Prota pega a espada e joga na direção dele. Suzano pergunta quem que guarda a espada dessa forma no inventário. Prota fala que só acabou se lembrando desse teste de merda. Precisa se apressar, que quer acabar logo com isso. No andar 50 da torre, na associação de gerenciamento, uma pessoa muito puta perguntando aonde está aquele cara. A diretora vai aparecendo perguntando por que ele está fazendo essa bagunça. O Kong, ou deveria chamá-lo de clone. O Kong fala que isso não é da conta de um mero lacaio. A diretora fala que não é uma lacaio, é uma lacaio-chefe, mas pelo jeito ele quer briga, mesmo sendo só um clone. Não pode responder as perguntas dele sobre informações pessoais. O Kong fala que eles são um bando de mesquinhos, bate a porta com tudo e vai indo embora. Lacaio fala que a pressão dele era incrível e isso era apenas um clone. A diretora fala que se fosse o verdadeiro, o ADM teria vindo pessoalmente, mas não importa quem seja a pessoa, não podem compartilhar informação nenhuma, mas deixando de lado não poderem dar informações, mesmo para eles que sabem bastante sobre a torre, tem poucas informações sobre ele. Se perguntando por que não tem informações sobre de onde ele veio. Não acha que seja um erro do sistema? Sem dúvidas os ADMs estão interessados neles. Ele já esteve no andar 21 faz 3 meses. Não tem como ele ter parado. O que o Kim está fazendo? O Prota finalmente termina no andar 99, para um pouco falando que seus status aumentaram bastante. Agora tudo que resta é o último andar. Suzano pergunta por que ele parou. Não está ansioso para saber o que tem no fim? Ele está ansioso por isso. Prota fala que ele vai começar a falar, é melhor ele continuar logo. Suzano fala que nunca esperou que ele fosse chegar até aqui. Ainda não acredita mesmo depois de ver com seus próprios olhos. Ele tem os olhos dourados, gigantificação e um fogo misterioso. Agora fica se perguntando se ele não é mesmo um rank. O Prota chega na porta dizendo que não é um rank agora. Assim que abre a porta, uma mensagem aparece dizendo que se ele passar vai ganhar relíquia do Suzano. O Prota fala que o espírito do Suzano que estava com ele sumiu. Arthur fala que nesse local está a pessoa que lhe matou. Suzano sentado na cadeira pergunta por que eles não continuam com a conversa agora. Curiosidade é um dos seus defeitos. Quando ele disse que não era um rank agora, quer dizer que ele já foi no passado. Prota fala quem sabe. Pensativo diz que não esperava que ele fosse o último chefe. Suzano fala que seria melhor se ele respondesse logo suas perguntas. Prota manda os dois fazerem uma aposta. Também tem umas perguntas para fazer para ele. O perdedor vai responder o vencedor, não importa a pergunta. Ele pode recusar se não estiver confiante. Suzano aceita a proposta de aposta. Prota fala que está sentindo uma grande quantidade de espíritos raivosos. Tem certeza que é o ressentimento de todos que foram mortos por ele. Finalmente entendeu o motivo por qual Suzano deixou essa masmorra para trás. Não era para comemorar as almas das pessoas e nem as relíquias delas. Ele não tem uma ambição tão mesquinha assim. Ele usou o sistema para segurá-lo até mesmo depois da morte, porque assim ele poderia continuar lutando. Prota usa o grande ataque de fogo. Arthur fica perguntando se deu certo. Prota manda ele não dizer essas coisas, vai zicar. Suzano começa a rir e libera uma intenção assassina forte. Prota fala que essa intenção assassina dele está em um nível completamente diferente. Essa é a intenção assassina de alguém que já matou milhões de pessoas. Suzano falando que foi uma sorte que alguém como ele entrou na torre. Pede para o Kim não decepcioná-lo.
ele quer se divertir um pouco. O Prota já defende o primeiro ataque, mas o Suzano continua atacando sem parar. O Prota continua apenas na defesa. Suzano fala que ele é bom em bloquear. Prota começa a usar seus olhos de cinza junto com seu campo sensorial, dizendo que mesmo que seja um corpo em decomposição, ainda é o Suzano. Se fizer um movimento errado vai perder. Continua apenas defendendo. Tenta usar sua gigantificação parcial. Seu ataque até que acerta em cheio, mas acerta uma mão cheia de olhos. Suzano segura ele pelo braço, dizendo que finalmente pegou ele. O Prota já usa seu fogo sagrado. Suzano rapidinho pega uma distância. O Prota fala que a diferença é muito grande. Força, velocidade, está atrás em todos os seus atributos. O fogo sagrado também não está funcionando. Suzano fala que esse fogo dele é nojento. Fica rindo, dizendo que essa situação é divertida. Dizendo que se lembra de ter se divertido tanto assim uma outra vez. Suzano de boa sentado em uma pedra, dizendo que a pessoa na sua frente quer que ele mate esse tal de Arthur, um moleque que ainda nem era um rank, e estava pedindo para ele ir pessoalmente. Perguntou dessa pessoa por que deveria fazer isso, e quem diabos ele pensa que é para tentar falar com ele. A pessoa de capuz dizendo que quem ele é não importa, mas sim o que ele quer. A guerra. Se acontecer uma guerra, ele não vai precisar se preocupar com a penalidade ou interferência do administrador. Vai poder desfrutar de um jogo divertido de matança, dizendo que naquela época, aquele cara estimulou seu desejo por batalha, assim como esse garoto. Suzano continua mandando o Kim pra longe com apenas um golpe. Prota começa a dar aquela olhadinha pra Kinie. Suzano já vem pra cima perguntando por que ele está distraído. Ele não tem tempo para essas coisas. Prota fala que isso é loucura. Se for cortado por aquela espada, sangrar vai ser o menor dos seus problemas. Suzano fala que não é divertido, se tudo que ele faz é ficar esquivando. Mas o que poderia esperar de um jogador novato? Se ele vai continuar assim, está na hora de acabar com tudo. Prota já dá uma de Matrix. Quando o Suzano ia acertar o seu golpe, o poder da Kinie começa a brilhar no seu braço. E uma grande explosão acontece. Ele fica rindo, dizendo que essa situação é gostosa. Finalmente ele usou aquilo. Pede para ele não morrer muito rápido. Tem muitas coisas que gostaria de ouvir dele. Prota nervoso, dizendo que o motivo de estar escutando os mortos era porque a Kinie estava absorvendo as almas. E com as coisas que o Suzano disse antes, o Cristal do Mar tem o poder de controlar todos os residentes do oceano. O Cristal do Céu tem o poder de controlar tudo que reside no céu. Então o Cristal das Trevas, vocês vão ficar sem saber. Prota começa a brilhar por ter descoberto a verdade. Suzano fala que agora a luta deles dois vai começar. A Kinie abre os olhos usando o inferno. O Prota fala que todos os espectros devem obedecê-lo. E acabou.